né? Seria um redirecionamento, né? Hoje eu tenho uma procura grande de profissionais que muitas vezes vêm fazer, por exemplo, uma pós em docência, uma pós para se tornar especialista em educação. Então, a turma é composta por profissionais dos mais diversos segmentos, das mais diversas formações, mas todos eles, sem dúvida, têm a vocação para ser professor. Por isso procurou essa formação secundária. Seria interessante estar colocando, porque se nós temos um curso de especialização que está se transformando em pós-graduação 900 agora, e era exatamente isso. Nós temos um grupo muito interdisciplinar, nós temos pedagogos, nós temos psicólogos, nós temos médicos, nós temos enfermeiros, nós temos fisioterapeutas, quer dizer, na verdade essas pessoas são graduadas e encontraram a vocação do trabalho com família, nos seus vários contextos, e aí foram procurar esse aperfeiçoamento, né, para poder, digamos assim, tentar trabalhar em cima da sua graduação, mas com esse prazer de encontrar uma questão que seja rica para o seu desenvolvimento. Inclusive agregando um valor a mais, né? Porque eu acho que nem a minha graduação, eu sou assistente social, fiz serviço social. E assim, eu fui buscar um outro curso a nível de especialização, lato sensu, que seria trabalhar com casal e família, porque não dá para você trabalhar na área social sem trabalhar o núcleo básico, que é a questão da família. Mas isso me possibilita outras coisas, me possibilita dar aula, me possibilita atender, até a qualidade, porque isso me agrega mais valor, né? Então foi isso que a gente pensou no sentido dessa questão da pós-graduação, né? No sentido de poder estar agregando valor, que eu acho que o pós, ele entra para agregar valor, né? E até fico pensando assim, que as pessoas já estão num grau de amadurecimento melhor, que aquele valor entra com uma qualidade melhor do que a graduação, né? Eu lembro na minha graduação eu sonhava com justiça social, de mudar o mundo, né? Então assim, nem sei se eu estava preparada para a realidade que eu ia estar enfrentando. Eu acho que na vida foi me preparando, mas a pós-graduação eu já entrei sabendo qual é o terreno que eu estaria pisando, né? Coisa que na graduação você não tem. Sem dúvida. Um aspecto também que eu considero importante é que na graduação o aluno não está inserido no mercado de trabalho ainda. Então esse aluno muitas vezes sobrevive na graduação com a ajuda dos pais, ou muitas vezes ele precisa trabalhar durante a graduação numa área de atuação que não tem nada a ver ainda com a graduação realizada. Já na pós, esse aluno já está inserido no mercado de trabalho, ele já tem renda, então ele acaba se dedicando mais ao curso e focando mais na hora de realizar o curso de pós-graduação. É um profissional que tem uma condição social, uma condição econômica e uma condição psicológica melhor ou melhorada para que ele possa se desenvolver bem no curso de pós-graduação. Inclusive o Neto faz uma pergunta. Primeiro deixa eu dar boa noite para a Lucinha, que também entrou. Lucinha. E Neto fez uma pergunta que assim, hoje muitas pessoas estão buscando curso técnico, né, das áreas. Ele diz que é uma forma também de entrar mais rápido no mercado de trabalho do que a graduação e também de uma forma mais barata, né? É o que ele diz. A tua experiência, porque você também entra na parte técnica também, né? Não na parte de pós-graduação, além de pós-graduação, a parte técnica. Como é que é isso para você? Sem dúvida, a formação técnica possibilita o ingresso no mercado num período de tempo relativamente curto, né? Então, o indivíduo hoje com uma formação técnica em 14 meses, 1 ano e meio, ele está formado e com possibilidade de ingressar no mercado de trabalho. A experiência que eu tenho é na saúde, né? Então, por exemplo, um curso hoje de auxiliar de enfermagem, né? Que é o primeiro módulo de uma formação técnica, já possibilita que em 14 meses um aluno que não tem ainda nenhuma profissão ingresse no mercado de saúde, comece a atuar como profissional de enfermagem e inclusive perceba se ele tem ou não vocação para fazer uma graduação em enfermagem. E ele, do ponto de vista socioeconômico, ele sai de uma realidade. Na maioria das vezes, isso eu tenho percebido lá nos alunos da Escola de Saúde CGA, no aluno que tem uma renda média de um salário mínimo e meio, e ingressa no mercado com 3, 4 salários mínimos. Então isso promove na vida daquele aluno um salto gigantesco. E inclusive permite que alunos que não tinham nenhuma perspectiva de ingresso numa graduação, possibilita que ele ingresse e ele
consiga subsidiar esse curso com seus próprios recursos. Né? Então, a formação técnica é, sem dúvida, uma alavanca importante para esse aluno entrar no ensino superior. Só complementando um pouquinho essa questão do Neto, né, meu depoimento pessoal, Neto, eu quando comecei minha vida, o primeiro curso técnico que eu fiz foi de enfermagem. Eu sou enfermeiro técnico de enfermagem. Depois eu fiz técnico em laboratório. E aí, posteriormente, fiz a graduação de Biologia e depois concluí, acho que agora não vou fazer um mestrado, alguma coisa, concluí Psicologia. Então, eu acho que a parte técnica, ela vai dando esse direcionamento, ou seja, você vai testando quais são as suas habilidades, seus talentos, e até já podendo dar uma condição melhor de fazer uma escolha, digamos assim, ter uma grana, ter um acesso ao mercado de trabalho. Assim, acho que o curso técnico é de fundamental importância. Aliás, o Brasil está precisando muito de técnico. Eu, quando procurado por jovens que não sabem ainda o que fazer, eu tenho orientado a ingressar num curso técnico mais próximo àquilo que ele almeja como formação superior, para que ele sinta um pouquinho daquele mercado, saiba um pouquinho mais sobre aquela profissão, para posteriormente ingressar numa graduação com condições intelectuais e econômicas, que é muito importante para que ele se mantenha, se sustente na graduação. Então, a formação técnica, e um outro detalhe é que hoje no Brasil nós temos uma necessidade muito grande de técnicos, né, nos mais diversos segmentos. Então, é um mercado em crescimento, né, porém nós temos ainda número insuficiente de profissionais com formação técnica para ocupar aí as vagas que o mercado disponibiliza. Vamos lá? Tem uma questão, Wesley, que assim, que eu me preocupo muito, que assim, veja, na graduação, quando o indivíduo passa para a pós-graduação, a impressão que eu tenho é assim, essa é a minha experiência, né? Quer dizer, à medida que você tem um processo de maior experiência na graduação, você tem o seu aproveitamento dentro das suas possibilidades na graduação, parece que na pós-graduação, pelo menos essa é a minha ideia, tem uma melhor assimilação dessa aprendizagem, né? Talvez pelo acúmulo de experiência anterior, pelas próprias dificuldades encontradas pela pessoa. Como você vê isso? Você acha que na pós-graduação a pessoa está mais aberta, ele já está mais amadurecido, os seus potenciais já estão mais assim, definidos, quer dizer, não está totalmente definido, mas está. Na pós ele tem um aproveitamento melhor na sua aprendizagem? Sem dúvida. Eu acredito que na pós ele aproveita, sem dúvida, muito melhor o curso. Como você bem colocou, ele está amadurecido. Ele já, como eu disse, ele já está inserido no mercado de trabalho, ele passou a ter condições financeiras para estudar com mais tranquilidade. Né? Hoje a gente encontra na graduação alunos que vão para a universidade numa condição econômica tão deficitária que ele muitas vezes, hoje eu tenho alunos lá que não se alimentam ou que vão estudar em jejum, não é? Mas aquela é a sua meta, ele quer se formar, enfim, mas ele está em grandes dificuldades financeiras. Isso é um fator muito importante na graduação, na formação técnica. Já o aluno que opta pela pós-graduação, ele está optando por fazer uma pós-graduação num momento interessante da vida dele, ou seja, em que ele entendeu que haveria essa condição, ou seja, ele tem ali todas as condições que favorecem a cursar bem aquela pós escolhida. Então, sem dúvida, é um curso em que eu entendo que o aluno aproveita mais, ele acaba focando mais na área que de fato ele vai atuar, né? E tem com certeza um melhor aproveitamento. Eu acho que a pós proporciona ao aluno um prazer maior do que a graduação, né? Além do que a dinâmica da pós é muito diferente da graduação, né? E hoje também o mercado está pedindo isso, né? Porque teve um tempo atrás que a gente teve uma experiência de trabalhar em algumas empresas e que as empresas tinham um critério de pedir profissionais graduados. Inclusive as empresas incentivavam esses profissionais a fazer uma graduação, né? A gente trabalhou em algumas empresas que chegava a pagar 70%, 80%, dependendo da nota desse aluno, né, para que ele se tornasse graduado. Mas hoje eu estou vendo que esse mercado está pedindo outras coisas além da graduação. Né? Hoje já há empresas que estimulam a pós-graduação, subsidiando até os estudos desse já funcionário, não é? Por quê?
Hoje se entende que a graduação, por si, não atende às necessidades de formação desse aluno. Porque a graduação não focou naquela área de atuação. Né? Então, hoje, um profissional médico, ele é um médico, saiu da graduação, ele é generalista. Mas se ele está atuando na estratégia de saúde da família, por exemplo, é importante que ele se especialize naquele assunto, que ele seja especialista em estratégia de saúde da família. Né? Um enfermeiro que atua hoje numa clínica oncológica, não posso colocá-lo numa estratégia de saúde da família, que ele vai ficar deslocado, apesar de ambos serem enfermeiros. Então hoje o mercado é cada vez mais segmentado e por conta mais especializado. Por conta dessa especialização, dessa segmentação, a pós se torna cada vez mais importante na formação do profissional. Mas eu queria que você me ajudasse a compreender uma coisa assim. Essa bate-papo aqui surgiu de uma inquietação e até de uma curiosidade que eu li um artigo do professor Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, que ele disse assim, que eles estavam num congresso de engenharia, né? E a discussão era o seguinte: os engenheiros que saíram aí a questão de 8, 10 anos atrás, todos eles correram para a questão bancária, multinacionais, uma série de coisas, né? E que isso, de alguma forma, não parecia, mas era um engano, porque você correr atrás da grana, só a grana, ela por si só, ela não traz a felicidade, ela ajuda, como diz os outros, mas assim, é preciso que você faça alguma coisa que você gosta. E o que me muito espantou, engenheiros, pessoas lógicas, fechando o seguinte no final do congresso, que deveria se pensar um pouco mais de colocar na graduação, né, algumas matérias teóricas e práticas que trouxesse a questão da emoção um pouco para a graduação, ou seja, aquele aluno que vai fazer pedagogia, é porque ele tem uma história da pedagogia, o pai, a mãe, a tia, quer dizer, ele gosta de ser um docente, né? Porque aí, passando para a pós-graduação, a gente poderia acelerar um pouquinho mais a coisa mais, digamos assim, mais competitiva, mais racional, mais lógica, mas que na emoção se resgatasse um pouco na graduação se resgatasse um pouco da emoção.